Olá, amadinhos e amadinhas que está acompanhando aí esse programa que nós estamos fazendo, que é um guia de profissão em vídeo. Seja muito bem-vindo, eu sou o educador Fernando Zanata, do Qualifique EAD, e eu estou aqui muito feliz do lado de uma pessoa muito especial. A profissão de hoje é professor universitário. Acho extremamente importante. Hoje nós não estamos em São Paulo. Foi uma feliz coincidência que eu vim participar de um evento aqui na cidade próxima e tive a honra de encontrar uma grande amiga, foi minha professora, estou muito feliz, professora Rosana Manzini. Eu vou pedir para ela falar para vocês, se apresentar, e eu quero que a senhora se apresente e comece falando como que foi a caminhada para cair nessa vida de professora universitária, tá? Então você aí, jovem terceiranista, se liga, porque o ramo de atuação de um professor é muito grande, entre eles o professor universitário. Olá, professora, tudo bem? Oi, Fernando, tudo bem? Queria que vocês se apresentassem e explicassem um pouco para os nossos internautas aí, um pouco dessa profissão. Certa vez eu vi uma coisa mais ou menos assim, profissão perigo, né? Mas de alto risco. De alto risco. Nós falávamos há pouco ali também da importância do professor na formação de consciência, na humanidade, algumas coisas. Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua história, como que veio parar nesse universo. Então, Fernando, bom, eu tenho hoje 55 anos, estou no magistério universitário vou fazer quase 23 anos. Eu entrei para o magistério universitário em 90, não mais, vou fazer 25. O tempo está passando, hein? Está passando. Lá pelos anos de 94, na verdade, eu assumi a primeira aula em curso superior. Mas a minha trajetória é estranha, porque eu não espero, nunca, na verdade, me programei diretamente a ser professor universitário. A minha primeira procura foi para advocacia. Então eu prestei vestibular para Direito e entrei na Faculdade de Direito da USP. E comecei a trajetória como aluna que vai desembocar na função de advogado, ou na profissão de advogado. Quando eu cheguei no quarto ano de Direito, passei para o quarto ano de Direito, então faltava o quarto e o quinto, eu vi que não era aquilo que eu queria. A forma... houve uma desilusão com a própria... Porque a gente tem uma impressão, quando a gente é muito jovem, a gente é muito influenciado pelas mídias. Aquilo que eles mostram de determinadas profissões. Então, por exemplo, no curso de Direito, na Faculdade de Direito, ou na profissão de advogado, o que a mídia mostra? A mídia mostra o exercício da advocacia, na verdade, de outros países. Principalmente os filmes. Então você tinha a luta pela justiça social, e eu me encantava muito isso, porque eu sempre tive esse apelo. Quando foi se aproximando já a parte dos estágios, né, que a gente tinha, na minha época, não agora, você tinha que usar tailleur para poder ir fazer os estágios no tribunal e tal, eu falei assim, não é isso que eu quero. E aí foi uma dificuldade, porque eu tinha que dar uma guinada na minha vida, de você deixar praticamente quase 4 anos da tua vida de estudo para mudar para uma outra coisa. Deixa eu só fazer um paralelo aqui. É interessante porque muitas vezes o jovem ele é cobrado como se fosse preciso dar uma resposta definitiva. Com 18 anos, eu entrei na faculdade com 17. Quer dizer, o que eu sabia da vida e do que eu queria da vida? Eu percebo isso muito com os nossos alunos. Exatamente, os pais fazendo uma pressão muito forte. Muito forte. Ele é obrigado a sair do terceiro ano com 16, 17 anos, já querendo saber o que é. Isso, né? Porque você tem na cabeça, e principalmente os pais, perder a questão do mercado de trabalho. Quanto mais você demora para ingressar, mais a tua história entre aspas, se atrasa. Se atrasa, né? E aí a gente vai acabando forçando algumas coisas que lá para frente você não vai ser feliz. Ainda que a gente pudesse discutir essa questão do que é felicidade, da subjetividade da felicidade e tal. E eu sou uma pessoa que desde a minha adolescência participava de grupos da Igreja Católica, grupos de jovens que a gente chamava. E eu sempre me encantei
pelas questões mais profundas da religião, não só da católica, mas de todas as outras. E aí foi a minha escolha, né? Porque eu deixei a faculdade de Direito da USP para fazer teologia. A mudança radical. Radical. Matei quase meu pai e minha mãe do coração, porque eles Isso há quantos anos atrás? Isso foi em 80... Eita, nós! Não, 79, quando eu deixei. Então, não era isso que eu queria, tal. Eu tinha acabado de casar, né? Porque também a gente casa muito cedo, eu casei com 19 anos. Olha. E aí foi aquele furdúncio na família. Como vai deixar a faculdade da USP, né? E a gente vinha de uma família muito simples. Eu seria a primeira a me formar na universidade. Então isso foi um baque. E primeiro porque eles não sabiam o que era teologia, para que servia a teologia e se isso ia me garantir economicamente o futuro. Nem eu sabia. Porque na verdade eu entrei para a teologia por, vamos dizer, amor ao saber. Eu queria muito entender essa questão das religiões e daquilo que ela tem como influência na vida de cada pessoa. Então foi isso, deixei a faculdade de Direito, esperei um pouco, porque eu tinha engravidado, então eu tive meu primeiro filho, depois ingressei na Faculdade de Teologia, em São Paulo, na Faculdade de Nossa Senhora da Assunção, que hoje é a Faculdade de Teologia da PUC São Paulo. E fui, né? Que legal. Se arrepende? De forma alguma. Sou extremamente feliz com o que eu faço. Eu acho que isso que é importante, né? Bom, vocês souberam então um pouco da história, mas tem um detalhe aqui que é muito interessante e foi uma feliz coincidência mesmo de tê-la aqui, né? Que eu acho que vai poder ajudar muito os alunos, porque a professora também ela é gestora, diretora operacional de um dos campos da Unisal. Dois campi da Unisal, que fica em São Paulo. E como diretora operacional, eu acredito assim, que existem algumas dicas que a senhora poderia dar para quem deseja ser um professor. Qual que é o caminho para ser um professor universitário? Aquela pessoa que está assistindo, o que ela tem que fazer para ser um professor universitário? Eu acho que isso pode ajudar o jovem terceiranista, porque é um profissional que, além de ser uma pessoa que atua, né, é alguém que é diretora. Então você vai ouvir agora, se pudesse dar alguns conselhos, né? Tá. Falar assim, professor, o que eu preciso fazer? Né? Que a senhora pudesse falar isso agora para eles. O caminho do professor universitário, ele como eu posso dizer, ele é dinâmico, ele não para, ele não pode parar. Então, quando eu terminei a faculdade de teologia, eu fui então fazer o mestrado. Obrigatoriamente, para você trabalhar na universidade, você tem que fazer mestrado. Você não pode fugir disso. Por que você tem que fazer o mestrado? Porque você tem que se qualificar, e isso é uma exigência hoje do MEC, para poder ensinar. Você começa talvez até com uma pós-graduação, e na nomenclatura junto ao MEC você se torna um especialista, e depois obrigatoriamente você tem que ir para o mestrado, e as universidades vão te exigir o doutorado. É um caminho árduo, porque é sempre um caminho de pesquisa, mas é extremamente recompensador, porque você trabalha com aquilo que o Fernando falava, com a formação da pessoa. Então a gente vai trabalhando a formação da pessoa humana, né? E eu acredito que isso tem uma contribuição fantástica para a humanidade. Você vai trabalhando, vocês são jovens, vocês sabem quanto que um professor influenciou vocês, seja para a escolha profissional, seja Todo mundo tem um amigo, né? Todo mundo tem um amigo. Eu gosto muito desse ou daquele outro professor. E o professor influencia a tua profissão. Aqueles que te marcam, porque eles te mostram a partir da ciência aquilo que é fantástico como realização pessoal. Então é isso, vocês têm que ir para fazer toda a escala e depois ir trabalhando sempre com você mesmo, seja no sentido humano, quer dizer, como é que você trata o seu aluno. Você tem que repensar os seus valores, a sua forma, a sua personalidade, para que você possa ser realmente um profissional não só competente no campo da ciência, do conhecimento da ciência, mas uma competência humana de lidar com as pessoas.
eu gostaria de finalizar, acho que exatamente ressaltando isso, o resgate da humanidade, né? Eu acho que a nossa missão de professor, porque eu também sou professor, o professor Amadinho, que está aqui, né? Mas eu sempre busquei mostrar que é possível a gente mudar esse mundo, né? E mudar o mundo necessariamente passa por aquilo que é aceitar o adversário, né? A opinião contrária à minha e poder dialogar. Isso. E o que eu diria assim, talvez o grande valor que o professor tem que manter é a esperança de que as coisas podem ser diferentes. Ele tem que acreditar que as coisas têm que ser diferentes, que o mundo pode ser diferente. E é nisso que toda a ciência vai convergir. Ou seja na matemática, seja na história, seja na teologia, seja no direito, na engenharia, a ciência ela te forma com competência para exercer a função, mas a esperança em acreditar que um mundo ou outro é possível está nos valores que você vai passar para os seus alunos. E isso eu vou dizer uma coisa, não tem dinheiro que pague, é fantástico. Eu acho que é legal, porque a ciência não deve caminhar para um lado e a humanidade para o outro. Claro, né? claro. Eu gostaria de finalizar retomando um amigo que tenho, que ele fala assim: ciência demais mata, religião demais também mata. Né? É exatamente a ideia de tentar resgatar o ser humano no equilíbrio. No latim se fala in medio virtus est, no equilíbrio está a virtude. Legal, legal. Gente, agradeço. Né, eu que agradeço encontrar você, Fernando. A professora falava assim: trate bem os seus alunos, né? Como que é aquela história? Trate bem os seus alunos, porque não sabe como vai... Onde você vai encontrá-los. E nós nos encontramos em um evento aqui fora de São Paulo, foi uma alegria muito grande, né? Um prazer, né, enorme poder levar um pouco da sua experiência para esses jovens que precisam muito. Eu que fico feliz de te encontrar e sabendo que hoje você passou para o outro lado da mesa e é um professor também. Um abraço para todos vocês. Gente, tchau, tchau, até mais. Tchau, Beijo tchau. grande.